Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui no nosso conteúdo bônus, né? Estou com o meu amigo aqui de mais de 4 anos, Márcio Hiroshi, tá? Uma pessoa que a gente tem uma grande estima, profissional aí de muitos anos, acho que até décadas, né, Hiroshi? Décadas. Mais de 20 anos aí, polidor, detailer, técnico de várias marcas. Fala um pouquinho aqui do Hiroshi para vocês verem a importância dessa conversa e quanto que nós estamos lisonjeados com a oportunidade de aproveitar uma visita do Márcio em Brasília e estar aqui batendo papo e gravando para que vocês aí possam, né, estar acompanhando. O Márcio Hiroshi, ele é técnico da Menzerna, tá, que é a fabricante de compostos de polidores, né, de polidores, compostos polidores alemão. Tem treinamento lá da Alemanha, é um dos poucos brasileiros que assina um certificado. Sim, juntamente com o Marinaldo. Com o Marinaldo, com reconhecimento lá na Alemanha, da Roberlo, né, da Roberlo, a marca de Roberlo, tinta, verniz. Formado na Espanha. Formado na Espanha, Alta América. Alta América, Buff and Shine. Buff and Shine. Sagola. Sagola, que é a marca de pistola de pintura. Modders, não podemos esquecer da Modders. E Kisho ainda, né? Também, instrutor. Olha só, o currículo, né? Então, assim, não tá mais na linha de ponta, né? Vamos falar assim, né? Sim, mais mais no comercial, mais na área técnica do que no campo. E finalmente tenho o prazer de estar novamente revendo o Igor. Reencontrando um parceiro de longa data pra gente bater um papo bacana, trocar algumas ideias. Show, show. Esse aí eu já estava tentando essa conversa aqui, já tem tempo, justamente pensando já nos nossos alunos. E foi interessante que a gente, logo que a gente se encontrou aí, a gente batendo um papo, já vimos que tem novidade com relação a informações no mercado, a níveis de verniz, né? Que a gente estava até batendo um papo aí, aproveitar o vasto conhecimento do Márcio, que é a questão do verniz baixo sólido, médio sólido e alto sólidos, que ultra alto sólidos, já estão entrando no Brasil. Vernizes com flexibilizantes e que nem sempre por conta dos sólidos, né, que a gente estava batendo papo, Sim. significa que o verniz é mole ou que o verniz é duro, que isso é o que todo mundo, acho que todo mundo, né, fala assim, né? Grande parte, acho que a grande maioria do mercado. A gente ouve muito se falar no Brasil, criou-se um mito de que o verniz alto sólido, quanto mais alto sólidos, mais duro. É duro, é alto sólido, é macio, é baixo sólidos. E existe um desencontro de informações. Pois é, e passa pra gente como é que... Porque quando nós falamos em sólidos, nós também tivemos um conceito um tanto quanto atravessado no passado e os químicos, engenheiros e técnicos da fábrica nos trouxe a informação de forma correta há alguns anos e a gente vem tentando passar isso, divulgar, compartilhar com a galera do campo as informações sobre vernizes, sobre sólidos, sobre a relação entre dureza e camada sólida não é necessariamente uma verdade. A gente ouve muito verniz macio é baixo sólidos, verniz mediano é médio sólidos, verniz duro é alto sólidos, quanto mais duro, mais alto sólidos. Isso não procede. Aí, pessoal. Quando a fábrica fala em verniz alto sólidos, ela está se referindo à quantidade de sólidos que existe no verniz. Imaginando 1 litro de verniz. Se ele tem uma camada sólida, uma camada que sobra depois de seco. Depois que ele evapora aqueles solventes. Quanto sobra de camada após evaporar os solventes. Se esse percentual é baixo sólidos. Ou seja, se ele deixa uma camada fina, é baixo sólidos. Se o percentual que sobra após a evaporação total do solvente é médio sólidos. E se ele deixa uma camada mais espessa, alto sólidos. Porém, eu posso ter um verniz que deixa uma camada grossa, que ele tem uma quantidade de sólidos alta, portanto vai deixar uma camada bem espessa, com uma resina macia. Portanto, será um verniz alto sólidos, pois deixa uma camada grossa, tem uma quantidade grande de sólido nele, com uma resina macia para polimento. E da mesma forma, eu posso ter um verniz que deixa uma camada fina, que tem uma quantidade de sólidos baixa. Se ele for feito com uma resina mais dura, ele vai ser um verniz baixo, sólidos e duro para polir. Então, pessoal, você veja que formação privilegiada, eu acho que
dessa forma para o pessoal poder ver assim? Eu acho que é a primeira vez, né, Márcio? Você São conversa poucos. isso, Em né? alguns workshops a gente fala um pouco sobre isso. Nosso amigo Marinaldo Balão tem trabalhado bastante para tirar esse mito, para levar dessa informação para algumas pessoas. Porque isso aí, pessoal, Mas é uma quebra de informação mito, que né? quebra um mito e uma informação técnica, uma informação da fábrica, do cara que fabrica É. o verniz. Inclusive, se a gente buscar as fichas técnicas, que todo verniz precisa ter uma ficha técnica, Não fala lá isso. vai ter a informação sobre quantos porcentos é o conteúdo sólido desse verniz. Eu vou ter casos que esse percentual é alto, portanto, altos sólidos, porém uma resina macia ou extremamente flexibilizada, então ele não é duro, ele é flexível. Eu vou ter casos onde eu tenho uma camada sólida pequena, um percentual baixo. Existem vernizes no Brasil que de 100% que você aplica, 15%, 20% É sólido. sólido. O resto evapora. O resto é solvente e vai para a atmosfera. Os vernizes altos sólidos costumam ter algo próximo de 45% de sólido, ou seja, de 1 litro, 450 ml é sólido. Se eu aplicar 100 ml na lata, 47 vai realmente ficar ali na lata, que são os altos sólidos. E hoje, não sei se já é de conhecimento de alguns do Igor, eu tenho certeza que sim, mas não sei se já é de conhecimento de todos, já temos no Brasil vernizes UHS. ultra altos sólidos. Quando a gente vê um verniz com o UHS, nós estamos falando de ultra altos sólidos, que é o último degrau antes Cerâmico. dos cerâmicos. Que, por exemplo, a linha Cronox da Roberto, a gente verá uma letrinha UHS. E eu acho que, acho que é o único do Brasil, né? E que eu conheço, sim. A única linha de verniz. Talvez tenha, vai acabar surgindo outras, mas não é de meu conhecimento. Existe essa linha que já está chegando, já está disponível, já está nas lojas, porém nós temos um problema sério aí, que no exterior é normativa. Baixos sólidos é baixos sólidos, médios sólidos é médios sólidos, e vão, por exemplo, um verniz médio sólidos no exterior, ele vai lá a letrinha MS, que é Medium Solid. Um verniz HS no exterior, ele vai a letrinha HS, High Solid, tradução direta do inglês, altos sólidos. E o UHS mesmo, que é Ultra High Solid. Porém, no Brasil, como não existe normativa, não existe regulamentação, tem fábricas que pode lançar qualquer produto, escrever o que quiser, botar a nomenclatura que quiser, sem passar por nenhum tipo de normativa, sem passar por nenhum tipo de inspeção técnica. Ou essa informação só é válida e comprovadamente verdadeira quando a gente vê na lata MS, HS ou UHS, se for um produto produzido na comunidade europeia, no Japão, nos Estados Unidos, em resumo, nos países sérios. Isso é muito importante. Vou recapitular um pouco aí, porque é informação aqui. Se deixar o Márcio, ele vai... Fala muito. Vamos indo, que é muita informação. Mas assim, para a gente poder entender, existia, né, o mito no mercado que quanto mais sólidos a classificação deste verniz, significava que esse verniz era mais duro. Né? Então, quanto mais sólido, mais duro. Mito. Só que a questão do sólido é justamente a quantidade, o percentual da camada que fica da aplicação. Você só aplica ele 1 litro, então 47% daquele 1 litro fica de sólido, solidificado sobre a pintura, aí ele é considerado um alto sólido. Só que quem determina a dureza são as resinas acrílicas que estão no verniz. Sim, eu posso ter um alto sólido com uma resina macia. Então isso é muito importante, e posso ter um baixo sólido com uma resina mais dura. E vocês podem estar vendo esse áudio e revendo, né, para vocês poderem fixar melhor o que a gente está batendo papo aqui. Foi falado também a questão de flexibilizante. Você falou assim, ó, né, hoje em dia os vernizes, mesmo sendo altos sólidos, eles estão vindo com... Podem ser flexíveis, que é um aditivo flexibilizante que é adicionado nele. Que são os vernizes novos, e, por exemplo, o Civic geração 10, tá, né, o Polo TSI, a Equinox, vários carros, verniz é alto sólido, verniz de excelente qualidade, só que flexíveis. Flexíveis e propositalmente flexíveis. O caso dos vernizes extremamente flexíveis, que uns estão fazendo a tradução direta para soft clear, que é o soft paint. Soft paint, ou alguns chamam no exterior de chiclet clear, que é verniz chiclete, que foi desenvolvido na Ásia.
Existe uma fábrica de produtos para automóveis chamada Nippon Paint, no Japão, que desenvolveu especificamente para os países asiáticos esses vernizes por conta da oscilação de temperatura. Não é à toa que esses carros asiáticos estão vindo com esse verniz extremamente macio, que a galera tem sofrido e apanhado para polir, porque por falta, às vezes, da informação, ou porque ele usa um composto feito para um verniz duro. Por isso que as fábricas de polidores estão trazendo compostos para polir esses vernizes extremamente macios. Eles não foram feitos à toa só para dificultar a vida do polidor. Polidor. Existem alguns países asiáticos, o Japão, por exemplo, é um deles, que no inverno a temperatura chega a 20 graus negativo, em Sapporo, em Hokkaido, no Japão, morei lá. E no verão chega a 35 a 40 graus. Imagina um carro coberto de neve por 6 meses, a lata encolhe. Aí dá um dia de 35 graus, a lata aquece, dilata. Se o verniz não é flexível, com o passar do tempo, esse stick puxa, encolhe, estica, o verniz começa a trincar, começa a ter problema. Para isso, a Nippon Paint desenvolveu esse tipo de vernizes que estão sendo muito usados nos carros asiáticos, porque as montadoras adoraram, porque ele prolonga a durabilidade. Porém, eu preciso tomar alguns cuidados na hora de polir. Eu preciso usar um composto desenvolvido específico para isso, eu preciso tomar muito cuidado com o lixamento. Não superaquecer. Muito cuidado com o aquecimento, porque às vezes o cara entra com uma boina que é feita para um verniz duro, que ela precisa aquecer para ele amolecer um pouquinho. O verniz já é macio, ele aquece além do ponto. Então, assim, é bacana entender um pouquinho de vernizes antes de meter a mão, antes de enfiar a politriz para não ter prejuízo depois. E isso é interessante porque eu lembro, assim, que alguns anos atrás todo mundo reclamava, né, e tinha dificuldade de polir vernizes, agora eu vou falar certinho, né? Vernizes altos sólidos com resinas acrílicas duras. Sim. Ou seja, verniz duro. Então todo mundo reclamava, esse verniz é muito duro, demora demais para corrigir um arranhãozinho, é muito duro. Hoje em dia a reclamação está ao contrário. É inverso, sim. Hoje todo mundo está reclamando justamente desses vernizes que ele está falando aqui, com aditivo de flexibilizantes, que o verniz é alto sólido, ele é duro com flexibilizante. Exato, ele tem camada, ele é duro até um certo ponto. Flexível. Alcançou uma certa temperatura, ele fica totalmente flexível, justamente o que a gente está conversando aqui, para não ter trinca. Exato. Todo mundo tinha terror de polir os carros alemães de alta gama, os vernizes duros, porque não tirava o risco, modernizou-se os compostos, todas as fábricas desenvolveram compostos polidores para trabalhar com verniz duros. Começaram agora, graças aos asiáticos, meus amigos japoneses, um verniz flexível. Sofrer com os vernizes flexíveis, mas a partir do momento que eu entendi que são vernizes diferentes, com tecnologias diferentes e que existem compostos diferentes para as duas situações, começa a facilitar a minha vida, eu começo a entender depois que você se adapta a esse tipo de verniz, por exemplo, é não aquecer muito, trabalhar ali com cautela, sem problema nenhum. Um composto específico para esse fica tipo de... zerado. É até mais fácil. Aí fica mais fácil. Agora, se for para os modos antigos, se quebra, se enrola, né? Do mesmo jeito que nós sofremos até aprender a polir os duros, agora nós vamos ter que aprender a polir os vernizes flexibilizados, os chiclete clear. Que com o nome já diz tudo. É um chiclete verniz mesmo. Chiclete. Chega a grudar, às vezes, o composto, né? Dependendo da forma. Outra coisa interessante, que a gente, se eu não me engano, a gente até bateu um papo nesse final de semana que a gente estava juntos aí, no treinamento, é a questão da gramatura das pinturas dos carros 0 km, que cada vez mais as montadoras têm deixado aquele efeito granulado. Assim, o granulado, a textura... Não é a casca, não chega a ser uma casca de laranja, mas é a textura, o granulado. Né? Vocês observam a lata, a pintura, não é totalmente lisa. Ela tem uma granulação. Todos eles têm uma granulação, umas ondulações que quando numa repintura o pintor erra a mão que fica muito alta, a gente chama de casca de laranja para dar o efeito... Justo, na repintura, mas no carro 0 é essa granulação, todos eles essa textura. têm um granulado original. E tem um porquê. Porque a gente vê o seguinte, o que a gente vê? A gente vê alguns profissionais, e às vezes até em grupos de Facebook e tudo, que mete a lixa no carro 0 km com a intenção de justamente tirar essa gramatura. Sim, a gente ouve muito... Né? Esse carro é muito cascudo, essa casquinha de laranja, ou essa textura, que daí isso muda regionalmente a nomenclatura. Mas tem um porquê. Mas ela não está ali por acaso. Ela não está ali à toa. A fábrica não põe ali só para deixar o carro mais feio, porque realmente liso
reflete mais. Fica mais bonito. É mais bonito, ele tá ali para dissipar o calor. Imagina que o raio solar bate na peça, bate na chapa. Como eu tenho uma ondulação, ele acompanha essa ondulação e volta. Reflete melhor. Se ele tá reto e não tem ondulação, o raio solar bate, espalha, retém calor. Esse verniz queima antes, o aquecimento interno do carro é maior. Não à toa as cores escuras retêm mais calor. Quanto maior esse granulado, melhor ele dissipa melhor o calor, porque o raio bate, como ele tem uma ondulação, ele acompanha essa ondulação e volta. Se ele tivesse reto, ele dissipa e vai espalhando, ele só espalha ao invés de retornar. Por isso a fábrica faz todos os carros, tem uma essa granulação, um desenho, uma textura, uma malha. E a consequência disso... Quando eu aliso isso numa lixa, eu aumento a retenção de calor. Essa pintura queima mais rápido, ela vai perder as características originais mais rápido. Quando a gente vê um carro original, um carro novo, com verniz original, queimado com 2 anos, com 3 anos, é o trabalho do polidor. Polimento. É o trabalho do polidor que tirou além de tirar a casca, o desenho original, a textura original, tira 10, 15, 20 microns numa lixa e por isso eu tenho tanto carro com 2 anos de uso, com 3 anos de uso. Todo queimado no capô, no teto, onde tem maior incidência de ou de seja, calor. Cada vez mais as fábricas estão usando os painéis, a lataria está cada vez mais fina, muitos estão migrando para o alumínio, a gente cada vez mais... vários até para o carro ficar mais leve, cada vez mais leve fica mais econômico. Consumo, enfim, e a camada de tinta e a camada de verniz cada vez mais fina, por questão também de economia. Questão de competitividade. Aí vem a granulação, essa textura, na pintura, para aumentar a vida útil desse verniz. Para aumentar a vida útil, para ele não reter o calor. Se eu tenho um verniz liso, o raio solar bate, espalha e continua ali na lata. Se eu tenho uma ondulação, o raio bate, acompanha essa ondulação e sai de novo. Ou seja, ele esfria mais rápido, ele segura menos a temperatura. A importância de se manter o máximo possível a originalidade do verniz. É um crime remover o granulado original de um carro novo. De um carro novo. É um crime. Ou mesmo de um velho, se o granulado está ali original. Porque na verdade, assim, o que acontece? É o que eu costumo até passar, assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar com nossos alunos. Geralmente espelhamento, realmente tirar toda a casca de laranja, toda a textura, a gente faz quando é carro totalmente repintado. Sim, porque aí você vai buscar zerar. E quando o carro é repintado, só uma peça, e essa peça, essa textura, essa granulação está mais evidente, está mais, vamos falar assim, mais concentrado, mais grossa do que o carro zero, aí você vai fazer um polimento e um lixamento para igualar. Sim, para igualar com a peça original. Para ficar do nível do original. Agora, pegar a peça original e querer tirar tudo isso é um crime, né? É um pecado. É o pecado. É o que a gente está falando. O custo nunca vale o benefício. Nunca vale, né? Porque às vezes o cara faz isso, mas é porque tinha um risco profundo, eu precisei lixar com uma lixa 1.200 para tirar aquele risco. Eu tirei esse risco, mas fatalmente esse carro daqui 1 ano, daqui 2 anos vai estar totalmente queimado. É mais feio um risco ou um capô totalmente queimado, com a tinta totalmente exposta, ou seja, o custo nunca vale o benefício. Lixas grossas, lixas que são capazes de remover uma casca de laranja, uma textura muito alta, é para repintura. É para quando o pintor errou na mão, ficou muito exagerado, para corrigir até deixar o original. Lixa grossa em carro original é pecado. O custo nunca vale o benefício. Não vale, Pecado, sim. Acho que entre aspas. Todo mundo aqui é apaixonado por carro e a gente sabe que a gente está conversando que realmente é um negócio que eu levantei esse assunto porque a gente tem visto muito isso, assim, e até sendo divulgado para alguns profissionais que fazem isso e ainda falam assim, não, depois eu aplico um vitrificador, depois eu aplico, e nunca é igual. A principal proteção da pintura do carro é o verniz dele, né? O verniz que vem dele. E detalhe, eu tiro 15 ou 20 microns e reponho 2 com o vitrificador e não refaço a textura original, a malha original. Não tem fundamento técnico, eu vou lixar um carro ao extremo e vou repor com coating, com o vitrificador. E aproveitando aqui a nossa conversa, a gente vê cada vez mais o mercado de polimento, de repintura,
enfim, todo esse mercado nosso de estética automotivo de forma geral tem passado por evoluções assim, cada Incrível, vez. é muito dinâmico, Tá muito rápido, né? rápido, tá até difícil acompanhar essa evolução, porque todo dia É uma coisa nova, né? tem algo novo, tem um composto novo, tem uma técnica nova, tem alguém E a gente- com a internet, a globalização, as É. informações. E a gente tem acompanhado, assim, por exemplo, já para um lado mais de polimento no sentido assim, é que cada vez mais estão fazendo compostos polidores, né? Cada vez mais estão desenvolvendo compostos polidores vamos falar assim, específico a certo tipo de bona, específico a certo tipo de máquina, Sim. específico a certo tipo de verniz. Para cada verniz, Tá se expandindo o leque, né? Assim, cada vez mais. A gente vê, por exemplo, da Menzerno. A Menzerno lançou hoje, tá com uma linha de compostos gigante, né? tá aumentando, tá aumentando. Por exemplo, a última são o desenvolvimento feito para os vernizes asiáticos, que as montadoras na Ásia pediram que a Menzerno desenvolvesse um composto, uma linha de compostos, um setup para Só para asiáticos. polir esses vernizes extremamente macios. Não necessariamente só asiáticos, mas Ah, tá. vernizes macios. Igual eu falei, do exemplo da Chevrolet Equinox, do Polo TSI, da Volkswagen, né? Que Vernizes ultra bem macios, macios. os soft clears, Soft clears. os chiclet clear. Clear e verniz, viu, pessoal? Sim, tradução direta. Quando fala em verniz. verniz, clear, né? Tá falando do verniz em si, né? Então, Cada vez mais estão se aparecendo as linhas específicas de abrasivos para essa boina, para esse verniz, com esse composto, para aquela boina é o ideal para aquele verniz. Porque o mercado chegou num nível de competitividade que eu preciso ser sempre rápido e perfeito. Sempre rápido e perfeito. Eu Menos tenho que ter uma qualidade- etapas. Quanto menos etapas, quanto menos produtos eu usar, mas eu preciso alcançar o resultado perfeito. Então a evolução está muito, muito rápida, está cada vez mais se tornando fundamental eu entender do que eu faço, eu entender que esse verniz está muito duro, eu tenho esse composto e essa boina para ele. Esse verniz é muito macio, eu tenho essa boina e esse composto para ele. Porque acho que várias pessoas, você já me testemunhou, e que aconteceu contigo, já aconteceu comigo, Sim. ou por falta de... a informação ainda não tinha chegado, porque era muito novo, pegamos um verniz muito macio, com um composto desenvolvido com um verniz muito, Muito duro. e a gente começa a sofrer, e tem muita gente sofrendo com Até isso. hoje. Até hoje. Porque não tem informação, não corre Porque a atrás. Né? informação ainda não chegou. É. E é muito importante a gente começar a entender sobre vernizes. Se eu quero ser um bom polidor, eu preciso entender De verniz. de verniz, eu preciso entender um pouquinho de pintura. Nós já recebemos consulta do cara ligar, eu tô tendo dificuldade para tirar um risco da lixa, eu tô com dificuldade para tirar um risco da lixa. Ao chegar lá, a gente identifica que o risco da lixa está no primer, não está no verniz. É uma repintura mal feita, Olha que assunto onde o importante. risco da lixa do primer está aparecendo na superfície. Eu não vou tirar nunca no polimento, porque se eu tirar o verniz, o risco vai aparecer na tinta. Se eu tirar a tinta, o risco estava no primer. Então é importante entender de repintura, é importante esse tipo de treinamento que a gente fez. Sim. Esse final de semana a gente fez um treinamento sobre repinturas, micro-reparos, reparos rápidos de carro e ali a gente estudou vários tipos de imperfeições e o Márcio levantando esse assunto aqui agora, importantíssimo, porque tratar com a pintura realmente original de um carro 0 km, que não passou por nenhum retoque, né? Por nenhum problema. Que às vezes passa por algum problema lá na fabricação, na entrega, na concessionária, e mesmo sendo 0 km tem algum serviço. Mas digamos que o carro realmente está certinho, virgenzinho, é totalmente diferente do que você pegar um carro em que já tem uma peça ou um trabalho já de recuperação, de lanternagem, de uma repintura, porque existem inúmeras imperfeições que são visíveis para quem já tem com o olho já treinado, mais acostumado, que não se resolve no polimento. E é bem comum, a gente pega aqui muito... O polidor tentar deixar o carro novo de novo, né? Não, é assim, não. Eu falo o seguinte, é comum o cliente chegar aqui, vamos falar assim, eu fiz a repintura lá, e no fulano, e eu vi aqui que ficou uma marquinha, ficou meio não sei o quê, e ele falou pra mim que no polimento resolve. Bastante. No Eu polimento fiz um resolve. problema, não sei resolver, empurro o problema pro próximo. No polimento resolve. E não é verdade, né? Sim. Existem vários. Existem várias situações que Problemas que a gente vai resolver na camada externa do verniz. Se tiver um problema na preparação do prime, uma etapa de lixamento mal executada, um erro de catálise ali do verniz onde ele não com o secou catalisador não direito. secou direito. Aplicar sobre camadas, não respeitou o intervalo de... Vai aparecer uma fervura e tá vindo de dentro
porém aparece no verniz. verniz. Você vai lixar até o primer e não Já vai era, não vai sair. remover. Então isso é importante, o que o Márcio está falando, é importante ter um conhecimento básico, tá? Assim, o curso, né, vamos falar, a gente fala o curso, fala tá polimento, tô aprendendo a polir e tudo, mas para você começar a se diferenciar no mercado, começar a ter resultados melhores, é importantíssimo entender de repinturas, de tipo de vernizes, né? É importantíssimo, e principalmente sobre polimento. E sobre polimento, lógico, entender todo o processo, mas assim, é interessante que é um mercado muito vasto e isso aconteceu já, dar um exemplo aqui para que fique, né, registrado. Nós já pegamos um carro repintado, por exemplo, que tinha umas 3 peças repintadas e cada peça repintada foi feita num lugar diferente, com verniz diferente e cada uma delas a gente teve que fazer Criou uma situação diferente para você setup polir. diferente. Um né? verniz diferente, Ou seja, um problema diferente. 4 tipos de polimento diferentes a gente teve que fazer para deixar o carro com resultado homogêneo, porque você tem que buscar o mais homogêneo possível. Sim. E graças ao conhecimento que esse amigo nosso, Márcio Hiroshi, passa pra gente, a gente teve condições de aprimorar a técnica. E esse bate-papo aqui, vocês não têm ideia do quanto vocês estão saindo na frente de muitas pessoas por estar ouvindo isso aqui que a gente está conversando aqui, né, Márcio? Eu sempre digo que passar politriz com um composto de corte, um composto de lustro, tem 1 milhão de gente na rua. Um monte faz, um né? monte de, com perdão do termo direto, mas um monte de Zé Orelha que sabe... É o Zé da esquina que a O gente Zé chama. da esquina que consegue passar. E cobrar R$50 para fazer. Tem um monte. A diferença do polidor profissional, do detailer, do polidor técnico é que ele conhece de polimento, ele conhece de verniz, ele conhece de pintura, de química, portanto ele consegue fazer um trabalho diferenciado e isso tem seu valor. E o mercado aprendeu que isso tem seu valor, os clientes estão aprendendo que isso tem seu valor. Então assim, hoje eu acho impossível você se tornar um polidor de alto nível, você se tornar um Igor Alves sem esse conhecimento, sem essa busca. E se a gente, a partir do momento que eu acho eu tô bom, eu tô fadado a morrer ruim, porque amanhã já mudou e depois de amanhã mudou de novo e depois mudou de novo e eu morri travado onde eu tava. Eu hoje sou melhor que ontem, amanhã vou ser melhor que hoje e é fundamental para continuar se destacando ou para começar a se destacar ou para se manter no topo os que já estão. Sim. Eu acho que é meio por aí o caminho no nosso segmento, o caminho para o cara que quer se destacar como detailer, como polidor e, em alguns casos, até como pintores, né? Ótimo. Então, já tá até uma palavra de incentivo para todos vocês que não parem de estudar, não parem de pesquisar, testes, né? Nessa área é que a gente fala, se fosse passar todos os tipos de conhecimento para o papel, não teria enciclopédia, né? Que não caberia na enciclopédia, porque é muita coisa, cada situação é uma situação, cada carro é um aprendizado, cada tipo de verniz, o fabricante do verniz já é diferente, o fabricante do composto polidor já é diferente. A gente vê muito isso, o cara pega um polidor de uma marca Y, vai com um polidor de outra marca Z, W e não dá o mesmo resultado, aí põe a culpa no composto polidor, mas é porque tem forma de trabalho diferente, cada composto, cada fabricante, enfim. Para mim, quando isso acontece, eu faço uma parábola eu acho que o modo mais fácil de explicar quando a importância disso é imaginar se eu pegar um carro a gasolina, não ler o manual, não perguntar sobre ele, parar no posto e botar álcool. Não vai funcionar e não adianta eu ligar para o fabricante e falar que o carro dele não presta. É verdade. É porque eu peguei por uma função, feito de um jeito e estou usando de maneira errada. Então eu acho que é bastante importante, é bastante legal essa coisa de buscar informação, de ter pessoas correndo atrás. A galera em Brasília tem o privilégio de ter um mestre aqui dedicado que busca essa informação, filtra e passa. E transfere, que pouquíssimas pessoas têm essa disponibilidade de vou correr atrás e agora vou compartilhar isso com os outros. O pessoal faz guardar e quando fica obsoleta, quiçá passa quando fica obsoleta. E a gente, assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém hoje, eu daria cuidado com as informações que você recebe, busque a fonte,
busque saber de onde veio, quem está falando, por que está falando, o motivo pelo qual está falando. Se não é patrocinado por uma marca. Se não é patrocinado, se não é uma informação que foi pago para passar aquela informação. Tem muito isso no mercado. Porque a gente tem visto muito isso. O nosso mercado está bastante complexo, está bastante complicado. Nós, como fábrica, recebemos inúmeros pedidos e propostas de, me paga tanto para mim falar bem de você. Me dá isso que eu vou falar que o teu é melhor. Isso é importante, E isso pessoal. acontece muito no Brasil. Acontece muito no Brasil. Infelizmente, a gente no Brasil precisa tomar bastante cuidado com a informação que eu recebo, filtrar da onde que vem, se a fonte é segura. Eu sempre digo que a informação mais segura são as que vêm da fonte correta, que vêm da fonte boa. Realmente é isso aí. Então, Márcio, vamos nos encerrar por aqui. Eu acho que já conversamos bastante. Essas informações que vocês receberam aí, às vezes assim, né? Eu costumo falar, eu e Yolanda a gente conversa. Às vezes a gente cresce, às vezes a gente fala assim, eu tô 80% aqui, já estou fazendo serviços excelentes, mas para crescer 1%, para melhorar 2%, leva anos. E para receber uma informação dessa direta, igual vocês estão tendo oportunidade aqui, poucos, nossa, quantos de milhões de, sei lá, milhares de polidores que tem no Brasil, de detailers que tem no Brasil, eu garanto para vocês, pouquíssimas pessoas têm esse tipo de informação direta da fonte. Um dos técnicos mais gabaritados do Brasil, né? Eu acho que o Márcio Hiroshi e o Marinaldo são os caras que... Eu fico honrado com as palavras. Muito obrigado pelo convite de estar aqui batendo esse papo, pela oportunidade de revê-lo e... Nós estamos juntos, né? Estamos juntos sempre. Obrigado, pessoal. Isso aí. A paz. Valeu, tchau. galera.